Boa tarde, eu me chamo Damares Franciele Bernardi Bueno e vou apresentar agora os meus slides e a minha apresentação da socialização do estágio. Estágio obrigatório, que devido à pandemia a gente fez de forma online. É do curso de psicopedagogia e como tema eu escolhi instrumento de avaliação diagnóstica no pós-pandemia. Eu vou compartilhar com vocês agora e eu vou explicar mais sobre o assunto e como foi o processo do meu estágio. Bom, primeiro slide, então. Ele vai falar um pouquinho sobre instrumento de avaliação diagnóstica no pós-pandemia. Aqui eu expliquei com uma imagem os processos de avaliação que a gente tem nas escolas ao longo do ano letivo. Podemos compreender a avaliação como um ato em que o professor avalia os resultados obtidos pelos alunos quanto às metas de ensino estabelecidas pelo professor em seu planejamento em determinado período de tempo. É através dessa forma que os professores conseguem concluir se o aluno desenvolveu sua aprendizagem, bem como se ainda precisa desenvolver alguma dificuldade que tenha surgido no decorrer do seu ensino. Ao entender sobre a avaliação, devemos compreender que ela passa por 3 processos, e durante o ensino-aprendizagem do ano letivo, segue na imagem ali os processos. A primeira avaliação que é feita é a avaliação diagnóstica, que é a avaliação, no caso do tema do meu estágio. Ela ocorre no início e durante o ano letivo. A segunda avaliação é a formativa, que é durante o ano letivo, e a última é a somativa, que é para concluir se o ensino-aprendizagem ocorreu de forma satisfatória ou não. Sobre a avaliação diagnóstica. Ao entendermos sobre o processo de avaliação e os 3 processos que ocorrem durante o ano letivo, iremos agora focar somente na avaliação diagnóstica, que é o tema deste estágio. Como vimos na imagem anterior, a avaliação diagnóstica é realizada no início e durante o ano letivo, mas geralmente ela é mais aplicada no início do ano, pois é através dela que o professor irá criar seu planejamento pedagógico para o ano letivo. É de grande importância para o professor e o aluno que seja feita a avaliação diagnóstica, principalmente no pós-pandemia, pois agora, mais do que antes, os alunos estão apresentando maior grau de dificuldade, bem como uma regressão no que já havia sido aprendido antes das aulas remotas. Através desta avaliação, o professor poderá criar estratégias de ensino para suprir as dificuldades de seus alunos. Como eu expliquei ali, ela é feita no início do ano letivo, mas para conhecer cada aluno. É através desta avaliação que o professor vai ver o que veio com ele, o que ele aprendeu no ano anterior, o que ele já tem de conhecimento, e passar a criar um planejamento em cima disso, do que ele vai partir, da onde ele vai partir, de qual maneira ele vai fazer as atividades durante o ano. Agora eu vou falar um pouquinho de como foi o meu estágio. Deixa eu passar a imagem para cá. Sobre o desenvolvimento do estágio e resultados obtidos através do estudo de avaliação diagnóstica. Ao desenvolver o estágio, este que correu de forma online devido à pandemia, foi realizada uma entrevista com uma psicopedagoga, atualmente não atua na área dela, mas sim como professora de apoio em uma sala de recursos. Ela tem 9 alunos, e esses todos têm alguma deficiência ou algum transtorno. Também foi realizada a observação presencial na Escola Municipal de Ensino Fundamental, prefeito João Darcy Reinheimer, no município de Igrejinha,
que atende crianças do primeiro ano do ensino fundamental até o 9º ano. E é a mesma escola desta psicopedagoga. Ela atua na mesma escola que eu fiz a minha observação. Ao juntarmos os dados da observação e da entrevista, bem como mais pesquisas do assunto do estágio, foi realizada a construção de uma trilha pedagógica, do qual poderá servir para auxiliar professores na elaboração de uma avaliação diagnóstica. Por fim, foi criado um paper de todos os dados, bem como pesquisas e citações de autores que explicam sobre a avaliação diagnóstica, assunto do projeto do estágio. Como resultado desse estágio, sobre o projeto escolhido, foi de que grande parte dos professores usam deste instrumento para conhecer seus alunos e sua turma no início do ano letivo, e de que ambos conhecem a importância de aplicar essa avaliação, agora com maior relevância no retorno das aulas presenciais, onde esse instrumento está auxiliando ainda mais os professores a ajudar seus alunos, pois é com muitas regressões que os mesmos estão retornando para as salas de aula, munidos de inúmeras dúvidas que muitas vezes ficaram vagas, pois a família não conseguiu esclarecê-las de forma satisfatória, visto que são os professores que têm maior preparação para auxiliar nas dúvidas escolares dos alunos, que é bem o que eu conversei com a psicopedagoga. Os alunos estão voltando agora com bastante dúvidas e regressões, principalmente regressões. O que eles tinham aprendido antes, eles acabaram, de certa forma, esquecendo. Não digo que desaprenderam, mas foi ficando esquecido. E agora os professores precisam retomar, e a avaliação diagnóstica está ajudando muito nisso. Eles estão retomando, fazendo avaliações diagnósticas para ver de onde parou, o que precisa ser retomado de novo. Muitos professores até, assim, que eu conversei, comentam da questão, assim, de ter que ir para frente, certo ponto, retomar de volta, porque às vezes um aluno não conseguiu prosseguir com a turma, então, ou às vezes um aluno que os pais não quiseram permitir a volta e depois tiveram que voltar, como a gente viu, pelo menos aqui no meu município de Igrejinha. Agora, poucas semanas que os alunos foram obrigatórios a voltar, até então não tinham voltado, então agora os professores vão ter que retomar tudo de novo. E a avaliação diagnóstica é para isso, para ajudar a colaborar com os professores, para eles poderem retomar tudo de novo, ver de onde eles podem partir para não deixar nenhum aluno para trás, conseguir fazer uma aprendizagem satisfatória com toda a turma. E para finalizar, eu coloquei uma frase que eu achei bem interessante, que é a seguinte: o ato de avaliar deve ser uma constância, pois deve ser entendido como a construção do autorretrato. É preciso examinar as práticas para conhecer o que é e, acima de tudo, onde pretende se chegar. Ele é de um pensador do Google que eu achei, Everton Vilas Boas de Castro. Eu acho que é isso, consegui colocar para vocês o que foi o meu estágio. Eu consegui aprender bastante, gostei muito de fazer a entrevista. Eu acho que eu esclareci bastante dúvidas que eu tinha em questão da profissão de psicopedagogia. Tanto que essa psicopedagoga ela não atua como psicopedagoga na escola, mas ela atende particular, ela atua como psicopedagoga fora da escola. E foi bem bom, assim, a conversa com ela pôde me esclarecer bastante. Eu acho que é isso e obrigada.